nós temos um enunciado dizendo assim: a respeito das inúmeras possibilidades de se explicar os motivos que deflagraram a Guerra do Paraguai, leia o fragmento a seguir, que é um texto retirado da obra As Veias Abertas da América Latina, do escritor Eduardo Galeano. E ele fala no texto: o comércio inglês não dissimulava a inquietação não só porque aquele último foco de resistência nacional no coração do continente era invulnerável, mas também e sobretudo pela força do exemplo que a experiência paraguaia irradiava perigosamente para os vizinhos. O país mais progressista da América Latina construía o futuro sem intervenções estrangeiras, sem empréstimos do banco inglês e sem as bênçãos do livre comércio, né? Traduzindo aí, interpretando o que o Eduardo Galeano está querendo dizer, é a preocupação do comércio inglês com o desenvolvimento, o constante crescimento que se apresentava no Paraguai, ao ponto de o Paraguai poder vir a ser um concorrente, né, no mercado, nas relações comerciais do continente, né, interferir ao domínio, né, a grande influência econômica que a Inglaterra tinha sobre a região. Aí eu comando a questão diz assim: de acordo com o fragmento e os estudos a respeito do conflito que atingiu os países banhados pelo Rio da Prata, analise essas afirmativas. Tá? Eu preciso ressaltar que o nome da versão, o nome da seção onde está esse exercício se chama Outras Versões. Quando a gente fala de história, nós estamos falando de uma ciência que não é exata. Né? Existe um único passado, mas existem diferentes historiadores pesquisando esse passado e eles chegam a resultados diferentes. Tá? A teoria aí do Eduardo Galeano, a forma como ele chegou a essas conclusões, ela é muito contestada por outros historiadores. Né? Não existe um consenso de que a Inglaterra teria sido a grande culpada, né, pelas rivalidades dos países na América do Sul ao ponto de estourar a Guerra do Paraguai, mas enfim, é uma versão. Quando a gente fala de história, a gente não fala de verdades, a gente fala de diferentes versões do passado e cabe a nós, como pesquisadores, como pessoas que estudam as ciências humanas, entender as diferentes versões para poder argumentar e para poder escolher aquela que cada um de nós acha mais plausível. Bem, o item 1, a assertiva número 1, diz assim: Eduardo Galeano aponta para a participação da Inglaterra que desejava eliminar a possível concorrência paraguaia na região. Perfeitamente, através da interpretação do texto a gente chega a essa conclusão. Eduardo Galeano chegou a essa percepção. Item 2. O desenvolvimento da economia paraguaia poderia servir de exemplo para outras nações latino-americanas, fato que os ingleses desejavam evitar. A gente observa isso também no texto. Tá? Deixa eu até grafar aqui a parte do texto que diz isso. O país mais progressista da América Latina construía o futuro sem intervenções estrangeiras, né? E isso incomodava a Inglaterra. Item 3. Eduardo Galeano defende que o conflito ocorreu essencialmente pelas rivalidades entre as nações latino-americanas. Não, pelo contrário, ele chega com uma nova teoria, com uma nova versão de que a Inglaterra, né, teria sido a grande provocadora dessas rivalidades entre os países sul-americanos na região ali da bacia do Prata. Tá? Segundo o autor, os ingleses desejavam manter, né, a exploração, continuar sendo a principal referência de comércio internacional para o continente. Então, sendo assim, é só os itens 1 e 2 que estão corretos, e o que torna a alternativa C de casa a alternativa correta. Apenas as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. Prosseguindo, a gente vai agora para a página 31, seção Hora de Estudo, uma questão retirada do Enem, e tem um texto aqui do Joaquim Nabuco, né, líder abolicionista. Vamos para a leitura do texto. O nome do texto, inclusive, é Minha Formação. Livro do Joaquim Nabuco, que diz, que no trecho destacado diz: o abolicionista Joaquim Nabuco fez um resumo dos fatores que levaram à abolição da escravatura com as seguintes palavras: 5 ações, abrindo aspas, né, 5 ações ou concursos diferentes cooperam
para o resultado final. Primeiro, o espírito daqueles que criavam a opinião pela ideia, pela palavra, pelo sentimento e que faziam valer por meio do parlamento, dos meetings, das reuniões públicas, da imprensa, do ensino superior, do púlpito dos tribunais. Segundo, a ação coercitiva dos que propunham a destruir materialmente o formidável aparelho da escravidão, arrebatando os escravos ao poder dos senhores. Terceiro, a ação complementar dos próprios proprietários que, à medida que o movimento se precipitava, iam libertando em massa as suas fábricas. Quarto, a ação política dos estadistas representando as condições do governo. E quinto, a ação da família imperial. Bem, indo aqui para o comando da questão, nesse texto, Joaquim Nabuco afirma que a abolição da escravatura foi resultado de uma luta. Ele diz que a abolição da escravatura foi resultado de alguns fatores, né? Ele vai elencando item por item de acordo com de uma forma crescente, né? O aspecto que contribuiu mais até os aspectos que contribuíram menos, e lá no texto Joaquim Nabuco colocou como primeiro desses fatores, primeiro desses itens, a ação de intelectuais, jornalistas e professores que passaram a difundir os ideais de liberdade, mostraram que a escravidão não poderia ser considerada algo normal e integrante da sociedade, né? Condenavam essa prática. Em segundo lugar, o Joaquim Nabuco fala da atuação de pessoas que estavam dispostas a burlar a ordem vigente pela liberdade, e só depois, lá nos últimos itens, é que ele cita os senhores e políticos que abriram mão das posses que tinham, né? E devido ao já forte movimento abolicionista, passaram a atuar, né, em prol da abolição. Então, mais uma vez eu vou repetir a leitura do comando da questão. Ele diz assim: nesse texto, Joaquim Nabuco afirma que a abolição da escravatura foi resultado de uma luta, item A, de ideias associadas às ações contra a organização escravista, com auxílio de proprietários que libertaram seus escravos, de estadistas e da ação da família imperial. Correto. Tá? Inclusive está na sequência na sequência numerada dos fatores que o Joaquim Nabuco coloca. Ele primeiro coloca as ideias, né, a ação da imprensa, do movimento abolicionista, para depois acrescentar o papel estatal, o papel dos proprietários e o papel da própria família imperial. Tá? Então o movimento abolicionista foi vitorioso principalmente do caráter ideológico dele, né, libertário, de ideias. Item B, de classes associadas às ações contra a organização escravista, que foi seguida pela ajuda de proprietários que substituíram os escravos por assalariados, o que provocou a adesão de estadistas e, posteriormente, ações republicanas. Errado, tá? Mais uma vez, um movimento de ideias. Tem-se um movimento de classes, mas só depois que os proprietários vêm motivados, né, por um tamanho de um movimento abolicionista já insustentável, já muito, muito grande, certo? E lembrando que a assinatura da Lei Áurea, né, que põe fim a todo o processo abolicionista, ela ocorre no momento imperial, tá? E não no período republicano da nossa história, lá no último ano do período imperial brasileiro. Item C, partidária, ação associada às ações contra a organização escravista com auxílio de proprietários que mudaram o foco de investimento e da ação da família imperial. Não foi. A gente não pode dizer que a abolição dos escravos no nosso país foi resultado de um movimento político partidário. Tá? Só depois, né, que em menor escala entra esse aspecto, mas repetindo, um resultado de um forte movimento de ideias. Item D, política, também não, né, mas lendo o item, associada à ação contra a organização escravista, sabotada por proprietários que buscavam manter o escravismo, por estadistas e pela ação republicana contra a realeza. Bem, por fim, o item E, religiosa associada às ações contra a organização escravista que fora apoiada por proprietários que haviam substituído os escravos por imigrantes, o que resultou na adesão de estadistas republicanos na luta contra a realeza. Não, a abolição dos escravos no nosso país não é resultado de uma luta religiosa. Tá? Então, repito o gabarito, item A na quarta questão. Vamos prosseguir com as nossas resoluções. A gente resolve a questão seguinte, a quinta questão da mesma sessão, hora de estudo, na página 32. É uma questão tirada do vestibular da Unicamp, que tem um texto
da escritora Emília Viotti da Costa, né, da monarquia à república, momentos decisivos, né, inclusive uma grande historiadora, uma grande referência sobre o Brasil imperial, tá, sobre o Brasil do século XIX. E o texto dela diz assim: o progresso econômico no Brasil da segunda metade do século XIX acarretou profundo desequilíbrio entre o poder econômico e poder político. Na década de 1880, o sistema político concebido a partir de 1822 parecia pouco satisfatório aos setores novos. O Partido Republicano recrutou adeptos nesses grupos sociais insatisfeitos. E aí o item A da questão pede duas características do sistema político brasileiro concebido em 1822, né, quando o Estado brasileiro nasceu enquanto nação soberana, enquanto nação independente. Bem, a gente pode citar que o Império Brasileiro nasceu monárquico, nasceu unitarista. O que eu estou querendo dizer com unitarista? Um poder concentrado nas mãos do imperador, um forte centralismo político na corte da capital, Rio de Janeiro. Enfim, monárquico, unitarista, divisão de poderes também. Foi instituído o poder executivo, legislativo e judiciário, mas é importante lembrar também a instituição do poder moderador, de um quarto poder. Tá? Então, a característica do sistema político brasileiro, eu acabei citando aí 3, né? Mas a questão pede só 2. Cabe como resposta monárquico, centralizador e a divisão em 4 poderes. Item B. Quais as transformações ocorridas no Brasil da segunda metade do século XIX que levaram ao desequilíbrio entre poder econômico e poder político, né? Em outras palavras, que levaram ao enfraquecimento da monarquia, ao enfraquecimento de todo esse sistema político formado lá em 1822. Eu cito como principal fator, tá, a principal transformação, a crise econômica que foi causada principalmente pela Guerra do Paraguai. O Brasil saiu vitorioso da Guerra do Paraguai, mas foi uma guerra muito custosa, foi uma guerra que durou muito, uma extensão de tempo considerável, os gastos foram excessivos, o país teve que pedir empréstimos estrangeiros, isso onerou os cofres públicos, né, e acabou, consequentemente, enfraquecendo o poder da monarquia, o poder do imperador, tá, apesar de terem vencido o conflito. Mas, além disso, a gente pode citar o desenvolvimento da lavoura cafeeira, né, da cafeicultura, que já vinha crescendo desde antes do Segundo Império, mas se consolida muito o poder econômico da região do Oeste Paulista, né, que é uma região que não está na corte, que não está no Rio de Janeiro, e que, por isso, as decisões políticas não saíam de lá. Era a região do país que mais pagava impostos na segunda metade do século XIX, porque era a principal região produtora de café, que mais pagava imposto, mas que não tinha participação nas decisões de como esse imposto, de como esse dinheiro público ia ser investido, justamente porque o sistema não era federativo, né? As decisões vinham da corte, vinham do Rio de Janeiro, principalmente do imperador, que tinha um poder muito grande concentrado nas mãos dele, devido ao poder moderador. Né? Isso vai, aos poucos, fazendo com que essa elite cafeicultora vá se desassociando, vá fazendo oposição ao poder monárquico, que inclusive o Partido Republicano, que a Emília Viotti da Costa cita no texto dela, foi criado em São Paulo, na região ali do Oeste Paulista. Foi um partido criado por cafeicultores paulistas. Bem, o que mais? Fator do enfraquecimento do poder monárquico. A escravidão, na questão das políticas abolicionistas que vão crescendo, né, o papel estatal em prol disso, conforme o movimento abolicionista vai sendo cada vez maior e vai fazendo pressão ao poder público. Tá? Isso aí também cria-se um desavença entre o poder econômico e o poder político. Um pequeno surto de industrialização feito principalmente por lideranças políticas liberais, como o Barão de Mauá, né, a chamada Era Mauá, também cabe como fator. Tá? Enfim, vocês têm uma relação aí bem significativa para responder o item B de bola da quinta questão. É isso, bons estudos e até a próxima.